Eu vou fazer outra Isso. coisa aqui. Vou botar texto para mim na tela. Não, pode. Isso, pode ir falando aí, Mi. Aqui. Tô só chamando uma galera. Uhum. Então, porque esse mês, eu particularmente adoro esse mês, Porque você porque nasceu, esse né, em mês é o março. mês da. Nasci em março. E você É. sabe o que é engraçado? Porque assim, eu gosto realmente do mês de março. Eu acho que tudo a ver, claro, com o meu nascimento. Mas eu acho que mais do que isso é porque eu realmente acho o mês de março um mês florido, um mês bonito. Um mês, sabe aquele mês assim, estamos começando a vida? E Sim. aí, e tem um outro mês que eu amo muito. Tem 2 meses do ano que eu ainda gosto demais, e por coincidência, meus filhos nasceram nesses meses, que é E o mês vem. de agosto e o mês de outubro. Ah, tá. Outubro, principalmente, desde pequena, eu sempre falava, puxa, quando eu tiver um filho, eu quero que ele nasça no mês de outubro. Eu gosto desse mês de outubro. Uhum. Então, acho que são meses marcantes. E o mês de março é o mês que eu amo, por ser, claro, o mês da mulher, por ser o mês em que eu nasci, por ser o mês que parece que a gente enxerga coisas diferentes, né? A gente enxerga um recomeço, a gente enxerga, parece que a gente consegue olhar mais para a gente, né? Que eu acho que isso que é bacana, que é essa construção que a gente faz de olhar para nós. A gente tem Uhum. tanta dificuldade, né? Eu tenho feito uns posts ultimamente, que eu fiz um estudo nesses últimos tempos, tenho estudado ainda, na verdade, muito sobre autoconhecimento e autocuidado. Uhum. Falei assim, poxa, são palavras um pouco assim que repudiam a gente, né? Parece que a gente acha que eles existem, mas não existem para nós. Não sei se é. Quando você fala Acho que é é para difícil. nós, mães de crianças com dificuldades? Exatamente, para Ou nós em geral. especificamente as outras conseguem e eu não? Acho que a gente podia falar no geral, Isso. né, Ana? Na verdade, eu estou falando meio que geralzão mesmo. Uhum. Mas em específico, se a gente for olhar para as mães atípicas, é algo que, ai, não, isso não existe para mim. É algo que você trouxe agora que é muito legal. Isso não existe para mim, isso existe para o outro. Parece que não nos pertence e parece que eu tenho atendido assim algumas pessoas e parece que é assim, né, Miriam? Como assim a gente se cuidar? Como assim? É. É pecado, parece que é Deixa, pecado, né? Parece que tem essa também. Vamos por partes, que acho que você já falou coisas assim que a gente já pode aproveitar o gancho. Então, beleza. essa coisa da gente ler texto de autoajuda, autocuidado, auto não sei o que lá, não que seja ruim, não é de jeito nenhum. O único risco é você ficar com essa sensação mesmo, que, tá vendo, é tão fácil para o outro, mas eu não consigo. E o que que está, Uhum. no meu ponto de vista, né? E o que que está enganchado nisso aí? Qual é o gancho disso aí? É você poder olhar para você e você reconhecer que você tem capacidade, que você pode. Isso é legal. Então, Legal. aí entramos naquela história que a gente pôs no texto das duas opções que a gente tem na vida, né? Eu estou falando geral, eu não estou falando duas que eu estou destacando só, não são as únicas, duas importantes. Nesse texto que eu estou aqui com ele aqui no computador, que eu Isso. escrevi, a gente, quando alguma coisa não dá certo, né? É muito comum, ou num primeiro momento, a gente achar assim, ai, pobre de mim, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. Ou seja, Legal. você não está acreditando que dentro de você existe uma capacidade, uma força de se expandir, né? Pode ser por Aham. inúmeros motivos, tá? A gente aí vai. Mas também você pode olhar para o problema ou para a situação que você acha intransponível, né? Ou que você não tem capacidade, e entender isso como um desafio que você vai tentar, sabe? Legal. Se a gente não faz nada a respeito e só fica assim, ai, tadinha de mim, ai, que foi acontecer, que destino cruel o meu, né? Aí você não sai do lugar, sabe por quê? Primeiro porque você está esperando que alguém faça por você, ou que alguém te mostre o caminho. Sim, sim. Tadinha dela, ai, ela precisa de ajuda, por exemplo.
E isso faz com que a gente acabe acreditando que a gente não é capaz, ou não tem força, e com esta certeza que não se questiona, você não vai buscar dentro de você o poder do feminino, sabe? A força do Isso. feminino. Uhum. Você trouxe Pronto. algo aí muito, muito interessante. O acreditar. Como é que a gente acredita na gente? Uhum. É a gente se conhecendo. A Pois é, gente mas para a gente se precisa. conhecer. Vai, fala. É, A gente começa a se conhecer na medida de que a gente faz a experiência e fala assim: ai, puxa, deu certo, né? Faz uma, faz duas, isso, naquilo. E a gente mas vai você sabe, adquirindo. eu acho que é assim, sabe, Miriam? A gente não conhece a nossa capacidade. Eu acho que a Isso gente mesmo. não olha para a nossa história para saber quem nós somos, o que nós Isso, construímos, o que isso. nós fizemos. E quando o autoconhecimento e o autocuidado, ele é tão forte e tão profundo que eu tenho estudado muito sobre isso e tenho visto que, assim, por que que eu tenho estudado sobre isso? Primeiro, porque, assim, eu ando irritadíssima comigo, a gente até conversou isso ontem, né? Eu falei assim, cara, eu ando irritadíssima, porque assim, eu não consigo mais, antigamente, durante anos, acho que mais de 30 anos, eu sempre tive uma rotina de acordar às 5h, 5h30 da manhã, ter meu tempo comigo, ter minhas coisas, fazer minhas coisas e depois ir levemente traçando o meu dia, resolvendo as coisas do meu dia. Mas aí, o que que eu já fiz? Eu tenho como valor ordem e organização muito forte. Aí, então, assim, quando eu estou organizada, Ana, estou organizada, as coisas, eu consigo organizar o restante. Eu sempre tive isso na minha mente. Depois que eu tive a bendita da Covid, eu nunca mais fui a mesma. Poxa Nunca vida! mais. Olha, boa Covid então para Nunca você. mais. Eu sei que você não Não é fui, mais. Porque, olha, eu vou te contar qual é o a mesma. nível de organização que você se exige. É muito bom ser Então, organizada, é muito bom. Só que existe um nível de organização que te escraviza, entende? entendi. Tem- E é aí, óbvio. é incrível, porque assim, tem sido muito difícil eu aceitar a nova parte física da Ana. Fisiológica da Ana. Por quê? Primeiro, engordei. Segundo, eu perdi aquele pique que eu tinha enorme por conta, eu acredito, da Covid. Minha memória não funciona mais como antes. Tudo precisa ser marcado. Eu não consigo mais organizar como eu era, enfim, aquela coisa toda. Então eu tive que aceitar a Ana de hoje. Eu tive que voltar para mim, me conhecer, descobrir realmente, Redescobrir, né, Ana? É refazer. redescobrir isso, redescobrir, reorganizar e reconectar com a nova Ana que existe agora com 47 anos, que está assim, enfim, né? Algumas coisas a gente que tem nossos filhos atípicos esses dias, ontem, na verdade, estava pensando, falei, meu Deus do céu, o Murilo, ele não fica sentado sozinho, ele precisa de ajuda para o banho, para comer, ele precisa de ajuda para se trocar, ele precisa, todo ele ajuda, ele fica bem. E ontem é que eu Uhum, dei conta que eu, Ana, uhum. estou perdendo a capacidade física de cuidar de tudo isso. Então, Bem-vinda assim, ao olhar clube. exatamente, organizar, entender, como você falou, entender seu limite de organização, entender o que que me ocupa. Ontem eu fiquei pensando, até depois que a gente conversou, eu falei assim, eu me ocupei o dia inteiro com coisas da casa. Era necessário? Sabe, tinha tanta necessidade assim, quanto eu realmente organizar as outras coisas que eu precisava organizar, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso é que quando eu não me conheço de fato, como eu estou, como eu ando, as coisas realmente não vibram de acordo com aquilo. Aí a gente começa a procurar um monte de coisa, sabe? Eu acho que se eu organizar minha casa, eu vou ficar bem. Eu acho que se eu fizer tal coisa, eu vou ficar bem. Eu acho que. E o autoconhecimento e o autocuidado é como eu estou.
para cuidar de tudo E isso. você sabe, mas tem mais uma coisa. Eu acho que é como eu tô a cada dia. Porque tem dia que a gente É acorda de um jeito, né? De isso, disposição. Tem dia que a gente acorda mais porque não dormiu tão bem, ou porque, sei lá, eu também não sei por quê, né? É quando eu escrevo esses textos da construção de uma mãe, eu acho que é uma construção de um ser humano, não é só de mãe, né? Como é que a gente se constrói e se reconstrói e se reforma diariamente? É diariamente, isso, né, Ana? é diariamente, é diariamente. E você sabe que você trouxe algo agora, de acordar. Como é que a gente pode se amar? Porque assim, se a gente for olhar, por exemplo, assim, todo esse coisa, o que que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu tô me repudiando, eu tô me negando e não estou gostando de mim. Porque agora eu acordo às 7 da manhã, não acordo mais às 5. Porque agora, então eu entrei num processo que eu comecei a ter uma raiva, sabe? Um negócio, ai que saco que meu dia não anda. Ai que saco que meu dia não acontece. Eu até deixei esses dias nos stories, assim, que é coisas que eu tenho aprendido e tudo bem, se eu dormir 2 horas a mais, eu vou ter que tirar alguma coisa que eu ia fazer do meu É, dia. vai, Porque porque não assim, dá. eu vou ter que mudar. Então, assim, eu preciso entender que eu preciso buscar em mim um amor incondicional comigo. Minhas falhas, minhas mudanças, meu vida que muda. Suas necessidades. A cada dia a gente tem. Ai, não acredito que acabou seu som. Entramos na tela do Não, som. não, é aí. É aí. Eu vou escrever Ai, um. ai, não tô te Gente, quem. ouvindo. Lu, tá ouvindo? Você tá me Entramos ouvindo, na tela Lu? do som. Vá O dar que que nós um. vamos fazer aqui para melhorar isso? Não acredito. Lu, avisa se você tá ouvindo, se você tá me Você tá ouvindo. me ouvindo? Tô. Todo mundo tá me ouvindo bem, né? Para variar. Aí meu som some, não sei por quê. É impressionante isso. Uhum. Vamos Eu sair. acho isso horrível. Eu vou sair. Vou sair. O... A Miriam vai entrar e sair, vai entrar de novo. Mas eu não sei por que que isso acontece sempre. Eu espero conseguir ouvir. Ah, deixa eu ver. Acho que deu certo. Tomara, né? Vamos ver, a Miriam tá entrando de novo. E agora, Ana, tá ouvindo? Então Agora tá. tô ouvindo. Eu vou tirar Legal. até. Mas eu Pode acho, ser o fone. pode ser o fone mesmo. Eu acho que é resgatar a nossa integridade. Não tem como a gente não. E se a gente pôr reparo, parece que tudo fica ruim à nossa volta quando a gente não está nos aceitando, né? Isso é óbvio, né? E aí a gente não consegue doar para o outro aquilo que a gente não tem. E isso é muito. Mas isso, exatamente. E- Como é que se eu não estou sentindo isso em mim, como é que eu posso dar alguma coisa para o outro é, que preste? Porque não ressoa. Se eu estou irritada, se eu estou. é. Normalmente a Isso gente parece está um irritado com a clichê, na gente. verdade, né? Isso É, parece mas é um verdade. clichê e a gente repudia viver isso. Se a gente for olhar, Uhum. a gente não quer muito olhar para isso, né? Eu tenho atendido algumas mães, algumas pessoas, e assim, é tão difícil de entender o que é se valorizar, o que é se amar. A gente está muito mais pronta a doar para o outro do que a doar para nós, a ter compaixão com nós mesmos, a nos Eu vou aceitar. aproveitar esse gancho de novo, tá? Vamos. Eu acho que um dos problemas mais sérios quando você não se conhece ou não se valoriza é que Isso, você acredita que o teu valor vai estar no reconhecimento do outro. é. Aí tudo fica Uhum, complicado, sabe por quê? uhum, Porque normalmente as pessoas não ressoam como a gente gostaria. E o outro não é responsável pelo meu mau humor. Eu canso de isso. falar para os meus pacientes assim, quando alguém chega e fala assim, ai, você me deixa nervosa. Negativo. Ninguém deixa ninguém nervoso.
Se eu sou nervosa e alguém faz alguma coisa que desperta o meu nervoso, ninguém é poderoso para fazer alguém ficar nervoso ou ficar triste, o professor. Não é, não é. Legal. Agora, machucar fisicamente, sim, isso é outra conversa. Mas, entende? Quer dizer, quando eu estou indisposta, quando eu estou acordei com o nariz virado, né? O É, ventinho bateu contra, qualquer coisa irrita, qualquer coisa não tá bom, qualquer coisa não sei o quê. Não, negativo, eu acordei mal. Só o grande problema, Ana, é que a gente não demora um pouquinho para reconhecer isso, sabe? E até é. aí a gente já soltou tiro para todo lado. Exatamente, exatamente, Mir. Você trouxe algo importantíssimo. O outro não tem o poder de determinar como vai ser o seu dia, né? É Isso, difícil você reconhecer isso, isso. mas é muito necessário quando a gente sabe quem nós estamos, porque às vezes é muito. Uma das coisas que eu mais aprendi nessa vida é que o que o outro pensa de mim pertence a ele, não pertence a mim. O que o Uhum. outro, enfim, muitas vezes as pessoas não vão acompanhar a sua linha de pensamento, porque ele tem uma verdade, você tem outra. Ele Isso, tem um limite, você tem outro também, né? isso, E isso é muito exatamente, é interessante, isso mesmo. porque a gente encontra isso na nossa história. Se a gente, como vem lá naquele começo, quando, né, a gente começou a falar, como é que a gente busca esse autoconhecimento, esse autocuidado através da sua história. Como através da Uhum, sua história? É através da sua história que você uhum. conhece quem você é. Agora me diz uma coisa, só para esclarecer isso de conhecer sua história. Quando você fala de conhecer sua história, eu entendo, pelo menos, ver se eu estou certa, que você quer dizer assim, você vai reconhecer tudo que você passou e tudo que você foi capaz. É É, nesse sentido que você fala de é conhecer nesse sua sentido. história? Sabe por quê, Miriam? A gente Perfeito. fala muito isso, a gente fala muito isso no programa do Força, né? Que eu trago isso Uhum. muito forte no Força de Mamãe, no nosso programa. Pois é, porque é Porque importante assim, mesmo. porque é lá que tá nossas forças, é lá que tá o nosso reconhecimento, sabe? Porque a gente às vezes tem vergonha da nossa história. Eu tive durante muito tempo vergonha da minha história. Porque como é que Uhum. alguém pode viver tanta coisa como eu vivi? Eu tinha vergonha de contar a minha história, né? Que não vem o caso agora. O que eu quero, isso que você me trouxe, essa pergunta que você fez é muito importante, porque assim, a gente muitas vezes fica olhando para eu costumo dizer que a gente fica olhando para o retrovisor, né? Aí se eu tivesse feito isso lá, Ah, eu mas isso é aqui estaria. mortal. Isso Esse é tipo de horrível. questão é É tóxico. horrível. É É tóxico. horrível. Quando a gente vive olhando para o passado e sem olhar que o passado e os erros de lá, a vulnerabilidade que nós vivemos lá, te trouxe a viver esse presente. Isso, isso E a mesmo. gente acaba não vivendo o presente. Então, quando eu falo de reconectar com a sua história, é se reconectar com o que você passou, com o que você foi se transformando, conforme você está vivendo a sua história. A nossa história é uma história de evolução, a gente evolui. Isso Então, mesmo. tudo que nós passamos é o que nós sabíamos até então. Se a gente reconhece que lá não foi tão bom assim, é porque a gente precisa aprender algo. Então, nós só passamos por aquilo para aprender esse reconhecimento e andar para Não, e frente. tem mais uma coisa. Tudo que a gente vai fazendo, a gente acredita naquele momento que é o melhor possível. Ninguém toma alguma atitude ou tem Acabou o intenção som de. de novo. Que Não acredito. saco! Vai, sai e volta de novo, rapidinho, vai, pra Tá. gente terminar, que a gente entrou num assunto muito bom, muito importante, porque, assim, de fato, reconhecer a sua história, a gente fala tanto isso no Força, gente, tanto. A gente ensina vocês a se conectarem com com a sua história, a se conectar com aquilo que é mais importante em você, que é a sua história. Na sua história está a sua força, na sua história está a sua integridade. É. Voltou. Na sua história, eu estava aqui falando que se reconectar e reconhecer a nossa história é o fato mais importante, porque não é na história do outro que você vai aprender a ser quem você Grande! é. Nem na história do médico, nem na história da vizinha, nem na Não, história. Ai, eu fico tão nervosa quando eu vejo gente perguntando em Facebook o que fazer na educação dos filhos. Eu não aguento. porque cada um tem a sua história. Claro. Tem um negócio que até a Lu, né, que está com a gente agora,
no programa, no Força, ela vai trazer exatamente isso. Porque nós vamos entender que dentro da sua história existe a sua evolução e a evolução do seu filho. Sim. Não tem como você viver o diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico ele não entra dentro daquilo que você está e nem daquilo que o seu filho está determinando que ele é. Então, muitas vezes a gente determina que os nossos filhos vivam o diagnóstico. E eles não estão ali para É viver esse verdade, diagnóstico. é isso mesmo. Eles estão É ali isso para mesmo. viver uma história com ele. Então, assim, é muito interessante quando a gente reconhece. Gente, foi muito bom ter falado da história. Porque, assim, a nossa história, ela nos conta quem nós somos. Na sua história está a sua identidade. Se você, a gente ensina muito, né, no Força, você a fazer as pazes, digamos assim, com a sua história. Sim. Porque nós precisamos fazer as pazes com a nossa história. Então, Saber quem reconhecer, reconhecer. e reconhecer que história que é a sua e o que você foi capaz de fazer sem Perfeito. crítica, né? Sem crítica é a essência do autoconhecimento, É da essência. autoestima, entende? Tudo Porque agora. por mais que você vá no melhor médico, mais bacana, mais medalhão, sei lá o que, na vida, ele vê teu filho uma vez, ou vê você. Eu estou falando, vamos falar da gente, vai, acho melhor. Se eu vou num médico, né? E o cara fala, não, você tem isso, isso, isso. Eu fico olhando, hoje em dia, né? Porque antes, não, o doutor sabe. Né? Eu fico olhando e falo assim, puxa vida, o cara tá me vindo uma vez, durante uma hora. Será que ele sabe tudo isso? Só colocar a questão em dúvida, eu não estou falando que é para desrespeitar e não seguir o médico, não é isso que eu estou falando, tá? Mas a gente tem que deixar sempre uma portinha para a gente avaliar se aquilo está sendo bom para a gente. É. Entende? Então, voltando à história do feminino, eu acho que as mulheres elas têm uma sabedoria tão incrível, tão poderosa mesmo, sabe? Que precisou séculos e séculos e séculos, milênios, amassar a gente, porque com a força bruta, né? Você se encolhe. E o É. feminino que está dentro da gente também, né? Que todas nós trazemos, todas as mulheres trazem, ela é, como falo, a geradora de toda essa capacidade que a gente tem. Isso que eu estou falando não é uma coisa assim, tipo, não, eu sei tudo porque eu sou mulher. Não, não é isso. Não é isso. Não, É apenas você confiar e ouvir o que a tua intuição fala. exato, Porque a exatamente. intuição vem do coração e o Exa raciocínio vem da cabeça. Então dá exato. choque. Isso que se chama conflito. Conflito é o que É, minha alma quer e o que a minha informação me diz. Às vezes elas exato. não batem, às vezes não casam. É, Ah, eu devia ser uma exatamente. boa esposa, porque afinal de contas, meu marido, não sei o que. Mas tem alguma coisa que não vai. Então eu vou Exatamente. contra a minha natureza. Como é que faz? Fica ruim, fica É, irritada e por aí exatamente. Isso vai. é muito legal, porque assim, a gente traz coerência com aquilo que você sente. Quando a gente se conhece, quando a gente se entende, a gente precisa trazer coerência com aquilo que você quer, com aquilo que você é e da forma que você está. Então, E é com aquilo que você exatamente. pode, tem o pode aí E é com também. aquilo que você pode, Isso. exatamente. E às vezes, aquilo que a gente pode, muitas vezes a gente não reconhece também que a gente pode. É disso que eu estou E isso que é falando. bacana da gente entender. Por quê? Porque a gente se compara com o outro. Mas Uhum. se você se comparar com o limite do outro, fica muito difícil você reconhecer o seu, né? Isso é Isso que uma você coisa. trouxe, É. isso que você trouxe é muito importante, porque assim, principalmente mães atípicas, a gente tem o costume de entrar em grupos e de buscar aquela, como que eu vou dizer Apoio. assim, Apoio. aquele apoio para a sua história. E isso é uma parte, já é uma força muito grande que nós temos. Primeiro, né, digamos assim, a gente reconhecer nossa tribo. E entender que, assim, dentro dessa limitação, cada um tem a sua. Uhum. E muitas vezes nós precisamos curar algumas coisinhas que estão ali para a gente entender que a gente não precisa viver só aquilo.
né? A gente tem uma história que a gente está construindo ali. E Uhum. qual é a história que você quer, quem você quer ser dentro da sua história, né? Que é sempre essa pergunta que eu faço lá no Força, né? Quem é você dentro da história que você Isso, conta? isso. É E isso isso que aí, é e é isso isso que é aí. muito interessante. É esse encontro que você tem com a sua história. E parece que Uhum. a gente fica buscando as tribos, as pessoas, para ver se a gente se encontra dentro da história que a gente tá vivendo. E então a gente só Você consegue se realiza a profundidade disso que você está falando, sim, né? Você vê? Se você vê, olha para a tua história e você reconhece o que você fez, quem você é até agora e aceita isso, e você já está, aceita. dando comidinha, vamos, alimento para a força que você tem dentro de você, Exatamente. entendeu? Perfeito, perfeito. E aonde está a força da mãe que você é? No feminino, na alma, Exatamente. não está A fora. força tá no seu. Exatamente. E é tão difícil a gente reconhecer isso, né? Que a gente precisa desse poder feminino, da mulher que nós estamos nos tornando por ser Uhum, mãe. Nós uhum. damos a maternidade à mulher que nós somos. Então, assim, quem é você, mulher, e que mulher você se torna após a maternidade? A maternidade, ela vem só para a gente se descobrir de uma forma mais potente, mais forte. Uhum. Porque a maternidade tira da mulher aquilo que a gente não consegue reconhecer sozinho. E nós, como mães atípicas, a gente tem, parece que esse poder nos desanima. Né? Se você for reparo, nós mães atípicas, às vezes nos desanimamos com tantos desafios. E É nós porque ficamos, cansa mesmo, né? Tem hora que cansa. cansa, cansa. E mas só que assim, cansa porque a gente fica atrás de algo que talvez não esteja lá. É verdade. É verdade que a Esteja gente está lá no gastando feminino, como energia, tá certíssimo. É isso mesmo. está exatamente no feminino. E a Então, gente não olha. vamos voltar um pouquinho só. Então, você ficar gastando força naquilo que não é para você, ou que não está lá, né? Você tem que reconhecer que aquilo que você está fazendo não serve para você. Lá, E, legal. e parar e falar assim, bom, deixa eu ouvir meu coração. O que que meu coração quer? Tá. Possível que o meu coração quer? Então você tem que fazer toda essa contabilidade, vamos falar assim, É. entre aquilo que você deseja, né, de dentro de você verdadeiro e o que você pode, não só física, quanto, sei lá, realmente. Eu acho que tem uma história, é que eu não queria muito falar da situação de mãe atípica hoje, sabe? Porque Sim, eu acho que sim, isso serve para todo mundo, não é só para porque, todos, todos, sem dúvida. né? E é o que eu tenho pensado, sabe? Assim, algo que você trouxe aí que é muito interessante sobre essa busca. Uhum. Gente, o autoconhecimento, ele é algo assim, quando você entra no seu mundo, você descobre o maior tesouro que tem nele. Às vezes a gente fica buscando o tesouro e a comparação no outro, mas você acha em você mesmo um tesouro incrível. Não existe pessoa mais linda do que você. Ana, Quando só tem uma coisa importante também. É necessário que você ponha de lado a crítica e a exigência que você sempre se fez, para você é, deixar vir, né, de dentro de você a essência que você é. Que isso a gente nasce com ela. quando a gente se abre para se, eu acredito muito assim, quando a gente se abre para se autoconhecer e para ver que alguma coisa não está legal, que nem assim, né, vou voltar lá, eu me reconhecer que agora eu tenho que dormir até às 7, vamos dizer assim, e tenho que reprogramar minha vida e tenho que aceitar isso. Nesse momento, pode ser que ali na frente isso mude, mas nesse momento eu tô assim, então como é que eu vou me aceitar assim? Uhum. E, gente, e aí eu, enfim, fui estudar, fui procurar ajuda. Não tem como a gente não se reciclar, vamos dizer assim, a gente não se reorganizar. O autoconhecimento, ele produz isso, esse autodesenvolvimento que a gente busca, Sim. como você colocou agora. Então, a gente se autoconhecer, você busca o seu autodesenvolvimento.
Uhum. Então, assim, o Força, eu vou dizer do Força, porque é um programa tão lindo, tão acolhedor. Assim, aonde eu encontro tudo isso? Bom, você vai encontrar tudo isso em você a partir do momento que você for vulnerável, como você colocou agora, e entender e se abrir para esse autoconhecimento, essa autoaceitação de quem você vai conhecer ali, Exatamente, sem medo. sem Porque, medo, sem medo. Porque muita, que dá medo mesmo. De repente, você tem que tá? reformular tanta coisa, né? É. Por exemplo, não acordar mais às 5, acordar às 7. Para você, eu sei que você é muito organizada, né? Então, E é certo? exatamente. Mas é Ai, difícil. gente, eu só E às vou falar vezes uma isso, coisa. É eu digo libertador que quando a gente se aceita. a gente busca uma emoção, é que a gente está finalizando, a gente busca uma emoção Uhum. que chama tristeza. A Que gente chama pode tristeza, a porque assim, a tristeza. gente fica triste quando a gente reconhece algumas coisas. Só que a tristeza, a gente se engana, a tristeza traz sabedoria. Quando a gente está triste, a gente se acolhe para a gente conhecer a sabedoria. Então, Isso. assim, conhecer as suas emoções também é algo muito especial. Ah, hoje eu tô triste, hoje eu tô nervosa, hoje eu tô angustiada, hoje eu tô frustrada, hoje eu tô. Enfim, é buscar o gatilho disso tudo para Uhum. você se acolher na sua tristeza que vai te Isso. trazer sabedoria. Isso. Isso é muito interessante. Cada emoção ela existe para o seu autodesenvolvimento. Então, assim, é mais uma vez, assim, gente, olha, entra no grupo, na minha bio lá, e na bio até do Força de Mamãe, tem lá grupo VIP, se eu não me engano. Entra lá, participa do grupo, onde a gente, enfim, a gente está ali reunida sempre pensando nesse autodesenvolvimento, nesse conhecimento. A gente vai, eu vou falar aqui, Miriam, um pouquinho, que a gente vai abrir vaga agora para o Força, né? A gente Uhum. vai conversar esses dias sobre o Força de Mamãe, que é delicioso, né? A gente ama fazer isso, né, Miriam? Agora a gente tem a Lu também, que vai trazer lá a sua contribuição. E a gente ama, tá? A gente quer saber como se conhecer sobre tudo isso que a gente está falando. Entra lá no grupo VIP e entra no grupo. A gente vai ter esse mês da mulher, a gente está preparando algo muito legal, né? Enfim, eu vou preparar um mega power desconto aí para a gente ter, para que a mulher possa vir, possa Uhum. vir para esse cuidado, esse autoconhecimento, reconhecer sua história. E vai ser muito interessante, que a gente ama fazer isso, né, Miriam? A gente Com ama estar. certeza. Legal, é mentira, né? É. Da pior Ai, eu das hipóteses. pensei que ia sair o som de novo. Falei, agora Ó,